Glória a Deus. Testando o som. A paz do Senhor, os irmãos que estão online. Dê um feedback aí para saber se o som está ok. Glória a Deus. Testando. Vamos compartilhando a live, né? Glória a Deus. Para poder assistirmos essa aula abençoada que vai ser transmitida a partir de agora. Glória a Deus. Testando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 9h30. EBD. Eleição e predestinação. Lição 3. Testando som. A. Bom dia a todos. Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estiverem ao alcance de nossa voz. E neste momento convidamos a todos a assistirem à aula que estaremos fazendo sua transmissão, que tem por título Eleição e Predestinação. O textuário diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 5. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creiam e perseveraram na fé em Cristo Jesus. A leitura em classe, nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios,
capítulo 1, versículo 1, versículo 4 ao 12, que diz da seguinte forma: como também nos elegeu nele antes da fundação, para sermos invencíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, o amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da nossa vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nos os que primeiro esperamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido aos amados irmãos a fazermos uma oração, nos acompanhe nesta oração, e logo mais estaremos passando a palavra para o pastor Vildemar fazer a transmissão da palavra. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, em cuja presença nós estamos, ó Deus, e queremos, ó Deus, te dar graças por todas as bênçãos concedidas, porque, Senhor, não é pelos nossos méritos que nós venhamos aqui, mas é pela tua bondade, graça e misericórdia. Ó Senhor, nesse dia, quando estudamos a porção da tua palavra, que vem tratar, Senhor, do plano da salvação, aquilo, Senhor, que tem feito em favor do homem, em favor de cada um de nós. Neste momento, Senhor, o teu servo que irá ministrar a tua palavra, ele será o profeta nesta manhã, aquele, Senhor, que vem trazendo, Senhor, aquilo que tu quer que o teu povo ouça. Usa pelo poder do teu Espírito e fala os corações, as mentes, Senhor, que possamos compreender, que possamos entender, Senhor, o que é que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te pedimos e te damos graças por tudo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Neste momento agora, nós passamos o trabalho para o pastor Vildemar e ele vai trazer essa transmissão conforme o Espírito Santo concede. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Um ótimo dia para todos os irmãos que encontram-se nas suas residências nesse momento, participando dessa escola bíblica dominical. Para nós é um privilégio muito grande. Trata-se da terceira lição desse primeiro trimestre, né? Segundo trimestre do ano de 2020. E hoje nós trataremos do tema eleição e predestinação. É um tema bastante interessante que nós encontramos aqui, louvado seja Deus, hoje nesse domingo. E o nosso amado coordenador, Cassiano, já leu aí o texto áureo, a verdade prática, e nós já vamos partir aqui para a introdução bíblica que diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos
e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Meus amados irmãos, a proposta da lição de hoje não é de maneira nenhuma confrontar algumas teorias a respeito da predestinação e eleição, que é o tema da nossa lição de hoje, né? Mas nós queremos apresentar para os irmãos uma visão pentecostal da eleição e predestinação, e para nós é muito importante trazer esses conhecimentos nesse domingo. Antes de iniciar a discussão acerca do tema proposto, acredito ser vital esclarecer que quando o arminianismo surgiu em meados do século XVII, os herdeiros dos reformados entenderam isso como uma volta para Roma. Os termos propostos para o estudo nos falam do plano da salvação que Jesus, por nos amar singularmente, consumou o Calvário, tendo a predestinação como uma de suas principais colunas e eficaz para livrar-nos do pecado e da ira vindoura. Veremos com a ajuda de Deus que a predestinação ensinada nas Escrituras Sagradas é sempre salvadora. Os que Deus predestina-os sempre à salvação. E quando alguém se perde, perde-se por não haver-se curvado ao senhorio de Cristo. Louvado seja Deus. O nosso primeiro ponto que nós vamos tratar nessa manhã é exatamente a respeito dos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre essa questão. Se nós observarmos nas Escrituras Sagradas, Deus, Ele arquitetou um projeto relacionado à salvação antes mesmo da fundação do mundo. A gente vai ver que quando Deus ele cria o homem, a gente vai ver que quando Deus o coloca no jardim do Éden, Deus o coloca como governador de tudo que Deus havia criado. E além disso, o homem começa a desfrutar de privilégios tão grandes, tão importantes, e um dos maiores privilégios que o homem desfrutava lá no jardim do Éden não era outro senão a comunhão e o relacionamento que ele tinha com Deus. Porém, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que o homem, ele quebrou esse pacto, essa aliança, esse relacionamento que ele tinha com Deus. E Deus, na sua presciência, na sua onisciência, que é um dos atributos de Deus, Deus já havia arquitetado, projetado a salvação. Ou seja, Deus já tinha preparado algo para que viesse reconciliar o homem consigo mesmo, segundo a Bíblia Sagrada. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1 e o verso 4, o apóstolo Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeira, em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo, por isso ele é cristocêntrico, ou seja, Jesus Cristo ele tornou-se centro da nossa salvação. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, ou seja, Deus já havia preparado a salvação antes mesmo da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o Cordeiro estava preparado como sacrifício antes mesmo da fundação do mundo. Terceiro, e a qual finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Quando a Bíblia Sagrada trata da questão de santidade, a Bíblia Sagrada vai tratar da questão da separação. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus ele começa a trabalhar de uma forma selecta, selecionando um povo. Louvado seja Deus. A eleição indica um ato de Deus separar alguns indivíduos de entre a raça humana caída para a salvação. A eleição desses indivíduos ocorreu
antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 13, nós podemos ver. A eleição aparece na Bíblia Sagrada em diferentes sentidos. Temos a eleição de Israel como um povo separado para um serviço especial. Nós encontramos em Deuteronômio capítulo 4 e o verso 37, Oséias 13 e 5. Alguns indivíduos são eleitos, escolhidos para desempenhar um ofício ou determinado serviço. Lemos também sobre a eleição de indivíduos para serem recebidos como os filhos de Deus através da obra redentora de Cristo. Ou seja, durante toda a trajetória de Israel, a gente vai ver Deus trabalhando com o ser humano de uma forma muito linda, muito bonita, e Deus predestina algumas pessoas para determinados serviços, como nós vimos aqui na Bíblia Sagrada. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, Moisés, ele foi predestinado com uma missão para tirar o povo de Israel. Mas o tema da nossa lição hoje é exatamente a questão da predestinação para a salvação. Existem alguns tópicos aqui que nós queremos destacar nessa manhã, que o segundo tópico fala das condições da eleição. A Bíblia Sagrada de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, ou seja, quando você lê a Bíblia Sagrada no capítulo 3 do Evangelho de João e o verso 16, a Bíblia Sagrada vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso nos dá uma ideia que a salvação é abrangente, ela é destinada a todos os homens. Mas o que mais me chama a atenção é o texto de Tito, no capítulo 2 e o verso 11, quando a Bíblia Sagrada diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Nos dá uma ideia que a salvação ela é destinada a todos os homens. Na língua portuguesa, meus amados irmãos, nós temos as seguintes definições do termo eleição. Significa o ato de eleger, escolha, opção, preferência, predileção. No Novo Testamento há 22 ocorrências do verbo escolher ou eleger, eklego no grego, sendo que em 7 ocorrências, apenas se referindo à pessoa como objeto da eleição para a vida eterna. Electus, que significa eleitos, é um substantivo também que aparece 22 vezes, sendo 17 casos se referindo à pessoa como eleitos de Deus, os escolhidos para a vida eterna. E aí nós vamos ver nas Escrituras Sagradas muitas referências bíblicas referente a isto. Por exemplo, Mateus 24:14, 24:22, 24:31, Marcos 13, 20. E em muitos textos bíblicos nós vamos ver referências que denotam essa ideia de eleição para a vida eterna. Também há uso da palavra hebreia, o uso da palavra grega, hairio. Ela aparece 3 vezes, sendo que apenas uma se refere a Deus, como escolher pessoas para a salvação. Simplificando, os eleitos de Deus são aqueles que Deus predestinou para a salvação. Eles são chamados de eleitos porque essa palavra denota o conceito de escolher. Se é escolha, não pode ser entendida que ela é oferecida, muito menos a todos, como defende a BEP, citada no comentário. Não há sentido nenhum eleição que não elegeu. Como a revista defende a visão presciente ou de presciência, onde Deus, através da sua onisciência, sabe quem vai no curso do tempo escolher de própria vontade colocar a sua fé e confiança em Jesus Cristo para a sua salvação, Deus elegeu esses indivíduos antes da fundação do mundo. Logo,
ela não está sendo oferecida no sentido de que se ofereça uma mercadoria a prováveis compradores. De forma simples e bíblica, entende-se por eleição uma escolha feita por Deus de um povo ou algo ou alguém. Como o subtor propõe as condições da eleição, vamos definir a eleição e cristocêntrica. A eleição das pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. Aí eu quero citar para os irmãos aqui um fato interessante. Nós estudamos em outros trimestres passados e nós entendemos que o homem, ele não pode por si só salvar-se. Há uma necessidade muito grande do homem aproximar-se de Deus para que essa salvação de fato e de verdade venha a acontecer. E quando é que isso acontece? Quando um elemento chamado fé, ele desabrocha do interior do indivíduo e faz com que ele se sinta um pecador miserável e carente da salvação. Aí o apóstolo Paulo, ele utiliza-se de alguns termos dentro da Bíblia Sagrada, utilizando o grego koiné, que koiné significa comum, era uma língua comum que eles usavam naquela época. E o apóstolo Paulo, usando esses termos para que os irmãos entendam o que eu estou querendo passar para os irmãos nessa manhã, o apóstolo Paulo vai usar dois termos interessantes dentro da Bíblia Sagrada, que um deles é solteria, que esse termo aí, ele define o objeto da salvação, ou seja, o meio pelo qual o indivíduo chega a ser salvo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai usar também um outro termo no grego, que foi traduzido do grego para o português também como salvação. Só que no texto original você vai encontrar lá a palavra sozo. E essa palavra aí, ela define 3 modos diferentes como a salvação, ela é operante na vida do indivíduo. A palavra sozo define a salvação de 3 formas: salvação, cura e libertação. Aí, quando a gente estuda teologia sistemática, a gente vai ver que o homem, ele passa por 2 processos bastante distintos e importantes relacionados à doutrina da salvação. A primeira dela é a regeneração e a outra é conversão. São 2 coisas muito parecidas, mas a gente vai ver biblicamente que são completamente diferentes. Por quê? Porque a salvação, tratando-se da regeneração, ela nos dá uma ideia de um processo de mudança que acontece no indivíduo. Conversão também, ela trata de um processo de mudança. A diferença desses 2 processos de mudança que acontece é exatamente que a palavra solteria nos dá uma ideia, aliás, a regeneração, ela nos dá uma ideia de uma mudança que é efetuada pelo Espírito Santo de Deus e começa no interior do indivíduo a partir do momento em que ele crê. Esse crer, meus amados irmãos, a fé salvadora, ela se manifesta, possamos dizer nessa manhã que é o pontapé inicial para que o homem tenha acesso a Deus. Aí a gente vai ver que a regeneração já é o resultado, aliás, a convenção já é o resultado da regeneração. A regeneração é produzida pelo Espírito Santo, começa a trabalhar no interior do indivíduo e isso se manifesta de maneira exterior. É por isso que o apóstolo Paulo, ele é muito incisivo quando ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Nos dá uma ideia de mudança de comportamento. A palavra metanoia, que é a palavra que foi traduzida por arrependimento, ela nos dá uma ideia de mudança de comportamento, de atitude em relação ao pecado. Isso começa a trabalhar no indivíduo. Muitas vezes eu costumo dizer que a salvação, ela é como se fosse um pacote. Esse pacote tem um nome, é chamado de graça. Essa graça, meus amados irmãos, é um favor imerecido, é uma espécie de presente que você dá a alguém que não merece.
E dentro desse pacote chamado graça, vem lá, diversos objetos que são fundamentais para que a salvação venha se concluir de fato e de verdade. E a gente vai ver mais na frente aqui alguns desses elementos que fazem parte desse pacote chamado graça. Vida santa e irrepreensível. A palavra santa, no grego, a gente vai ver que é hagios, e a palavra irrepreensível, a gente vai ver em duas versões aí no texto original, aneptos. Ela se refere a alguém que não se deixa apontar. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego, hagios, significa separado do pecado. A gente pode ver lá em Pedro, no capítulo 1 e verso 15, onde a Bíblia Sagrada vai dizer: como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo em toda a vossa maneira de viver, ou em todo o vosso procedimento, de acordo com outra versão. O incrível, aliás, o inculpável, em Filipenses 2:15, os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Quando a gente lê Romanos, a gente vai ver que na Bíblia Sagrada diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o homem é agraciado por Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer também lá em Romanos: e agora nem o pecado terá domínio sobre vós. Então você foi alcançado pela graça de Deus. Quando você é alcançado pela graça salvadora, você vai ver que essa salvação ela vai paulatinamente transformando a sua vida, e você vai galgando degraus, você vai adquirindo experiências, você vai renunciando coisas deste mundo, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se tornou novo. Então, para que o homem seja irrepreensível diante de Deus, ele precisa passar pelo processo de regeneração. E esse processo de regeneração, segundo a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que é a renúncia do seu dia a dia, de coisas que acontecem no seu dia a dia, referentes a questão de pecado, de desejos, coisas que não agradam a Deus, coisas que impedem um relacionamento do homem com Deus. E então, a partir desse momento que ele é alcançado pela graça de Deus, ele passa a ter uma tendência completamente diferente de uma tendência pecaminosa, de uma inclinação para a carne. O homem passa a pensar, passa a viver segundo as coisas do alto, como diz a Bíblia Sagrada, lá em Colossenses, no capítulo 3, onde a Bíblia Sagrada diz que se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Santos e irrepreensíveis perante Ele, Efésios capítulo 1, verso 4, descreve tanto o propósito quanto o resultado da escolha de Deus, daqueles que serão salvos. As pessoas iníquas são declaradas justas, os pecadores indignos são declarados dignos da salvação, tudo porque são escolhidos nele. Refere-se à justiça imputada de Cristo, concedida a nós. A justiça perfeita que coloca o cristão numa posição santa e irrepreensível diante de Deus. Efésios capítulo 5, verso 27, Colossenses 2 e 10. Embora no viver diário não consigamos atingir o seu padrão santo em amor, de fato a vida santa e irrepreensível é fruto da eleição em Cristo, não um meio para ser eleito. Essa expressão
é mais bem entendida à luz do versículo 5, onde temos o motivo divino do próprio eletivo de Deus. Olhando por esse aspecto, nós entendemos que a santificação ela é algo progressivo, ou seja, depois que o homem aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a ser lapidado como uma pedra bruta, né? Você encontra uma pedra de diamante bruta, que a princípio você olha, você não vê valor algum, mas quando ela passa por um processo de lapidação, a gente vai ver que é extraído dali um valor inigualável. Louvado seja o nome do Senhor. A nova vida dos eleitos é o nosso quarto subponto, que diz assim: o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. E aí eu lembro de um texto na Bíblia Sagrada que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 11, o verso 2, onde o apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho zelo de vós como zelo de Deus. E o apóstolo Paulo diz mais: temo que vós sejam enganados, como Eva foi enganada no passado. Aí a gente vai ver, meus amados irmãos, que o zelo para apresentar uma igreja santa, gloriosa e pura a Deus eram princípios fundamentais do apóstolo Paulo. E essa igreja santa, gloriosa, é exatamente aquela igreja que repudia todo esse tipo de comportamento que o apóstolo Paulo cita nas epístolas, que nós devemos abandonar a ira, a cólera, a amargura, sentimentos que não levam à salvação, como a ira, a peleja, o ciúme, a impureza, tudo isso que impede de o homem ter um relacionamento com Deus. Aí o apóstolo Paulo vai partir para outras linhas de pecado que está relacionado com os desejos do ser humano, que é a prostituição e outras coisas mais que nos levam a um afastamento espiritual da pessoa de Deus. Então a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. No obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Aí eu quero lembrar a você um texto que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, onde a Bíblia Sagrada diz que ele veio para que era seu, os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, ele deu o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, do sangue, nem do varão. E isso nos dá uma ideia que o Espírito Santo é aquele que trabalha na vida do ser humano, transformando a vida dessa pessoa em uma nova criatura. É um termo que o apóstolo Paulo usa também, nesse mesmo texto que eu li, é uma palavra exousia, no grego, que me chama a atenção. Essa palavra ela foi traduzida por poder na Bíblia Sagrada, e a gente vai ver que no Novo Testamento tem 3 palavras que aparecem como poder, e foram traduzidas por poder na Bíblia Sagrada. Uma delas é kratos, outra dunami e a outra exousia. E a gente vai ver que exousia é uma palavra que nos dá uma ideia de poder para você tomar decisões ou fazer escolhas. E o texto é claro: deu o poder de se tornarem filhos de Deus todo aquele que o recebeu. Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão através da fé, de fazer essa escolha, de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, aí essa escolha, ela denota em mim salvação, ela aponta para o futuro, mas não para por aí. Eu vou passar por um processo, e esse processo nós entendemos como um processo de regeneração, que é efetuada pelo Espírito Santo de Deus.
o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar de maneira muito constante na minha vida, porque eu lembro muito bem que Jesus Cristo ele se reuniu com os discípulos no Evangelho de João, no capítulo 14, e a Bíblia Sagrada que essa reunião que Jesus Cristo fez com os discípulos, ele tratava da sua partida. E Jesus, ele diz algumas palavras que são fundamentais para o que nós estamos ensinando nessa manhã. Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos. Quando Jesus diz: eu não vos deixarei órfão, Jesus ele está nos dando uma ideia de substituição, ou seja, que ele traria alguém para assumir o seu lugar e daria continuidade à sua obra. E Jesus usa um termo chamado Paracletos, que significa chamado para estar ao lado. O Espírito Santo ele tem uma obra fundamental na vida da igreja, porque ele trabalha como conselheiro. O Espírito Santo trabalha para nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. Essa questão da eleição nos dá uma ideia de que quando somos eleitos, nós somos separados, e a partir desse momento nós entendemos que nós passamos de um estado de criatura para nos tornar filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele cita uma palavra no Novo Testamento chamado Abba, Pai, que é uma forma carinhosa de relacionamento entre o homem e Deus, e isso nos dá uma ideia de que o Espírito nosso, ele tem uma relação, uma comunhão com Deus, ao ponto de tratar com Deus de maneira muito carinhosa, como papaizinho. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. A salvação, meus amados irmãos, é a união espiritual com Cristo, que é descrita como a morte e o sepultamento do velho ser, e a ressurreição do novo ser, andando em novidade de vida. Essa transformação é tratada por Paulo em Romanos, no capítulo 6, do verso 2 ao 8, onde ele defende que isso é verdade. Se em Cristo morremos e fomos sepultados com ele, então também estaremos unidos a ele na sua ressurreição. Há uma nova qualidade e caráter para a nossa vida, um novo princípio de vida. Trata-se da negação, trata-se da regeneração do cristão. Enquanto o pecado descreve a vida, a justiça descreve a nova. A graça salvadora torna o cristão santo por meio da ação da palavra de Deus. Desse modo, eles podem ser a noiva pura, imaculada, sem defeito. O nosso segundo ponto, meus amados irmãos, ele vai tratar dos predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Primeiro, a predestinação, o termo grego prurison, traduzido como predestinar, é formada pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus escolher os pecadores e tornar
seus filhos. Aí eu quero chamar a sua atenção para uma questão que é fundamental. A eleição, meus amados irmãos, ela é precedida a partir da vontade de Deus. Como eu disse no começo, a salvação ela é destinada a todos os homens, a mim, a você, mas é necessário que o homem abrace essa condição de salvação. E a salvação, ela demonstra ser condicional a partir do momento em que eu me esforço para que essa salvação venha acontecer de fato e de verdade na minha vida. Como assim, pastor Videmar? Lembra da palavra sozo que eu falei no começo? Essa palavra sozo denota 3 coisas diferentes: salvação, libertação e cura. A Bíblia Sagrada vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem estava fadado à condenação e condenação eterna. Deus, ele surge com uma oportunidade. E essa oportunidade nós entendemos que é chamada de graça. A graça salvadora de Jesus Cristo é algo extraordinário. É um presente que é dado a quem não merece, a mim e a você, que estamos na condição de condenação, de condenados ao pecado. Mas quando essa graça, ela é abraçada por mim, se desencadeia em mim um processo de salvação. E esse processo de salvação, meus amados irmãos, ele vai trabalhar na minha vida para que eu venha atingir os objetivos da salvação, que é algo realizado por Deus através do Espírito Santo na minha vida. Então o termo prurison, traduzido por predestinar, é a forma pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, a minha salvação, ela foi predestinada por Deus antes da fundação do mundo, segundo a Bíblia Sagrada. Agora eu tenho que trabalhar para que esta salvação ela venha se desenvolver. O apóstolo Paulo, ele utilizando-se da carta aos Filipenses, ele vai usar umas seguintes palavras: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso nos dá uma ideia de continuidade, de um processo que acontece na vida do ser humano, na minha e na sua. Não basta aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e viver uma vida normal, uma vida de pecado, viver outrora como antes, segundo o curso desse mundo, fazer da vontade da carne e dos pensamentos. Mas há uma necessidade de transformação, de modificação de caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra traduzida frequentemente como predestinar, ou predeterminar, ou predestinar, que é prurizou, é encontrada 6 vezes no Novo Testamento. Ela é usada uma vez em referência ao sofrimento de Cristo, lá em Atos capítulo 4 e o verso 28, uma vez em relação à predestinação do plano redentor de Deus, nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 7, e 4 vezes em relação à predestinação de pessoas à salvação. Nós encontramos lá em Romanos 8, 29 e 30, Efésios 1, 5 e 11, a palavra que significa colocar, nomear e ordenar, que é tasso, é usada 8 vezes no Novo Testamento, somente uma dessas vezes, lá em Atos, no capítulo 13, o verso 48, ela é usada de forma aplicável ao nosso estudo. Meus amados irmãos, Claudionor de Andrade assim define a predestinação. O predestinacionismo é definido como doutrina segundo a qual Deus, em sua inquestionável soberania, predestinou uma parte dos seres humanos à salvação eterna e outra à eterna perdição. Assim é entendido o teólogo francês João Calvino, 1509, 1564.
ensina dessa proposição os protestos conhecidos como reforma, os protestantes conhecidos como reformados alicerçaram a sua soteriologia. É a pedra de esquina de todo o edifício teológico. E eu estava lá em casa meditando que os herdeiros do calvinismo, eles, durante toda essa trajetória, até os dias atuais, eles vão modificando a ideologia de Calvino, vai transformando de uma maneira egoísta, né? Mas esse não é o foco da nossa lição hoje aqui. No segundo subponto, nós vamos falar agora sobre filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprouve ao Pai fazê-la assim. É interessante que quando a gente começa a estudar essas questões que trata da comunhão do homem com Deus, a gente vai ver que isso só é possível a partir do amor de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando a gente trata de amor na Bíblia Sagrada, para a gente ter um entendimento mais acurado da situação, a gente vai ver que os gregos, eles vão definir o amor de 4 formas diferentes. E o principal deles é tratado como amor divino, que é o amor ágape. Esse amor, meus amados irmãos, a princípio, ele trata de um amor incondicional. Amor incondicional é você amar alguém independente do indivíduo, independente da cor, independente da raça, da etnia. É um amor que muitas vezes ele é difícil de se expressar. O amor de Deus, que é o amor divino, que esse amor é um dos atributos também de Deus, e por incrível que pareça, é um dos atributos comunicáveis de Deus. Por quê? Atributo comunicável é aquele amor que Deus compartilha com as suas criaturas. Deus é capaz de amar de maneira infinita e incondicional? É. O ser humano é capaz de amar também o ser humano e fazer o bem sem olhar quem? É. Mas a salvação, ela se destina ao ser humano de uma maneira muito especial. E essa maneira especial, ela muitas vezes é indizível na Bíblia Sagrada. Nós citamos um versículo aqui em João, no capítulo 3, e o verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa questão de tal maneira é que Deus não olhou para o mundo como eu vejo. Porque se Deus tivesse olhado para o mundo com os olhos carnais como eu vejo, muitas vezes nós procuramos entrar com os nossos próprios atos de justiça e fazer justiça com as nossas próprias mãos. Deus não é assim. Deus, ele faz justiça também. Mas Deus, ele tem um amor que é extraordinário. Louvado seja Deus. Continuando o texto de Efésios capítulo 1, no verso 5, é afirmado que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Os pais humanos podem conceder amor, recursos e herança a um filho adotivo, mas não
nas suas próprias características peculiares. Mas Deus, de maneira milagrosa, concede a sua própria natureza àqueles a quem Ele elegeu e que creu em Cristo. Ele os torna seus filhos, a imagem de seu Filho divino, concedendo a eles não só a riqueza de Cristo, mas também a sua própria natureza. Aí eu quero chamar a sua atenção para um texto que a gente encontra lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, onde a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus é a expressa imagem de Deus. Ou seja, quando a gente vai ler o termo no original, a gente vai ver que ele usa a palavra caráter. Caráter é como se fosse uma espécie de espelhamento, ou seja, estava sendo refletido em Cristo Jesus a pessoa do próprio Deus. A Bíblia Sagrada diz que ninguém nunca viu a Deus, né? Mas quando nós olhamos para Cristo, nós conhecemos a pessoa divina através da pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo vai usar alguns termos no Novo Testamento, dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa ideia de imitar é refletir aquilo que a outra pessoa é. Então isso nos dá uma ideia de mudança de caráter, de atitude, e começar a viver de acordo com o comportamento daquela pessoa. Tem um texto aqui na Bíblia Sagrada, em 1 João, que me chama a atenção. É um textozinho interessante, no capítulo 2, o verso 6, que diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E a Bíblia Sagrada aqui, ela não está tratando de um andar literal. Ela está falando de comportamento, de atitude, que nós devemos refletir em nós aquilo que Cristo foi e aquilo que Cristo é. Então, a questão de filhos por adoção nos dá o poder e o direito de adquirir de Deus coisas inerentes a Ele, como questão de justiça, amor. Essa mudança de comportamento em nós, ela denota, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo agora segundo Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: agora já não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. Nos dá uma ideia que ele tinha alguém que conduzia a sua vida. E o apóstolo Paulo dizia: eu não tenho nada em mim por precioso. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele abdicava de todo o seu conhecimento, de tudo aquilo que ele havia adquirido no passado, em Roma, e agora ele se colocava na questão de submissão, para trilhar uma vida de santidade e obediência, olhando sempre para Cristo, autor e consumador da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro subponto, a Bíblia Sagrada vai falar também dos privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Nós podemos ver no início da aula, que lá em Gênesis, logo no começo, a gente vai ver o homem rompendo com Deus, essa comunhão preciosa que ele tinha, desobedeceu a Deus, e aí, a partir desse momento aí, entra em ação o plano de Deus para a salvação. Em Gênesis, no capítulo 3, e o verso 15, a Bíblia Sagrada diz que ali dá-se o pontapé inicial para a redenção humana, onde a Bíblia Sagrada diz que da semente da mulher, Deus tiraria um, que através dele iria reconciliar o mundo consigo mesmo. Então isso é muito maravilhoso. Então Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, a filiação divina. Deus predestinou as bênçãos
de um novo nome, de uma nova imagem, e a imagem de Cristo aos eleitos. Romanos 8, 29, Apocalipse 2,17. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isso denota uma comunhão, um estreitamento de relacionamento do homem com Deus. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isto significa que passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, aliás, e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. E aí, quando a gente medita nessa condição aqui, a gente vai ver que nós não merecíamos. Todos nós estávamos classificados na mesma condição, afastados de Deus, longe da comunidade de Israel, longe de Deus, sem direito às promessas, fadados à condenação. Mas aí Deus, na sua bondade, no seu amor, Ele se manifesta trazendo salvação a todos nós. Aí eu quero compartilhar com você algo interessante que nós encontramos em Tito, no capítulo 3 e o verso 4 e 5, que diz assim: mas quando apareceu a benignidade de Deus e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o agente número 1 que trabalha nesse processo de regeneração na nossa vida e começa a alinhar a nossa natureza, que outrora era pecaminosa, agora ele alinha segundo a natureza de Cristo Jesus, fazendo uma modificação, uma transformação, e isso de maneira progressiva na nossa vida, até a gente atingir um patamar extraordinário, que a Bíblia Sagrada vai dizer que nós vamos galgando de degrau em degrau, até atingir a estatura de varão perfeito. Amados irmãos, a consciência produzida pelo Espírito Santo de uma rica realidade, de que Deus nos tornou seus filhos, nos autoriza a chegarmos diante dele sem medo ou hesitação, como um pai amoroso. Isso inclui confiança de que somos verdadeiramente filhos de Deus, esclarecendo o termo informal aramaico Abba, transmite o sentido de intimidade, assim mesmo como na nossa língua, papai ou papaizinho, indicam ternura, dependência e um relacionamento livre do medo e da ansiedade. Eu quero contar um detalhe importante aqui em relação à intimidade do filho com o pai. Quando nós casamos, a gente sai da presença dos nossos pais e vamos viver a nossa vida. Mas no dia que eu decido retornar à casa do meu pai para uma visita, casa, tem em mim liberdade de ir até a geladeira, abrir a geladeira, comer alguma coisa, ser participante daquilo que pertence ao meu pai. De acordo com a salvação, isso não é diferente. Através do seu sacrifício, ele nos tornou participante das coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vida eterna, santidade, uma porção de coisa que agora denota uma mudança de comportamento na minha vida, que é produzido pelo Espírito Santo de Deus e que iniciou-se através do Filho de Deus na cruz do Calvário. É interessante notar que na cultura romana, para uma adoção ser legalmente concretizada, 7 testemunhas respeitáveis
tinha de estar presente para atestar a sua validade. O Espírito Santo de Deus, conforme a validade de nossa adoção, não por meio de uma voz interior mística, mas pelo fruto que produz em nós e pelo poder que ele fornece para o serviço espiritual, também é dito que todo cristão tornou-se herdeiro de nosso Pai. O apóstolo Paulo, ele faz referência a esse tipo de mudança que é realizada pelo Espírito Santo em nossa vida, quando ele começa a falar dos frutos do Espírito. E ele começa a falar de bondade, longanimidade, começa a falar de domínio próprio, uma porção de coisas que começa agora a fazer parte da minha vida como cristão. E o interessante de tudo isso, que me chama mais a atenção, é a questão do domínio próprio. O domínio próprio, ele nos dá a condição de fazer escolhas em nossa vida. Eu decido agora, já que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho agora o poder de decidir o que é favorável ao processo de salvação na minha vida, ou aquilo que é negativo à minha condição de espiritualidade. Então o Espírito Santo, ele me dá essa condição de fazer escolhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário da prática judaica da primazia dos filhos primogênitos sob a lei romana, a herança era dividida igualmente entre os filhos, em que a lei protegia mais cuidadosamente os bens que haviam sido herdados. Assim, entendemos quando Paulo afirma que somos co-herdeiros com Cristo. Deus nomeou seu Filho para ser o herdeiro de todas as coisas. Todo filho adotado receberá, pela graça divina, toda a herança que Cristo recebe por direito divino. Então eu sou co-participante das bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Passaremos agora, irmãos, para o terceiro ponto e último dessa lição de hoje. Vou procurar ser mais breve. Onde a Bíblia Sagrada diz, aliás, onde a nossa lição vai dizer o seguinte: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na previsão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo, por seu intelectuável amor. Primeiro, predestinação e salvação. Nós chegamos agora ao ponto culminante da nossa lição de hoje, que é o tema predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecados. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Aí eu faço uma pergunta para você que está ouvindo esta lição nessa manhã. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que Deus é esse que predestina alguns para a condenação e outros para a salvação? A Bíblia Sagrada não nos ensina assim. A Bíblia Sagrada diz que Deus tem preparado para si um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. E no mesmo texto de Tito, capítulo 2, verso 11, em diante, eu entendo que a salvação, ela é condicional, porque depende dos meus esforços também, para que essa salvação venha se concretizar na minha vida. Veja só o que a Bíblia diz: porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos
Ensinando-nos aqui, no termo original, nos dá uma ideia de você educar uma criança do princípio. A partir do momento em que a criança, ela começa a dar os primeiros passos, que ela vai tocando nas coisas, para ter firmeza, para se segurar e dar os primeiros passos. É essa a ideia que o apóstolo Paulo passa para nós, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre justo e piamente. Nos dá uma ideia de reeducação, de pessoas que precisam mudar o seu comportamento, as suas atitudes. E isso nos dá uma ideia que a salvação, meus amados irmãos, ela exige de cada um de nós esforços para que possamos lograr êxito e alcançar a vida eterna. Então ela, olhando por esse lado, é condicional. Ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Está tratando agora do objeto da salvação, que Cristo, ele foi utilizado como forma de substituição da minha pessoa. Ele assumiu o meu lugar na cruz do Calvário, para que eu viesse agora ter direito à salvação, me livrando da condenação eterna, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. Aí eu entendo que o homem tem que ser perseverante. A Bíblia Sagrada diz que ele está preparando um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. Essa preparação nos dá uma ideia de algo que está sendo manipulado, de algo que está sendo manuseado, trabalhado. Lembra do vaso que se quebrou na mão do oleiro? Quando eu olho para aquela cena, eu começo a me lembrar do processo de salvação que é realizado na vida do ser humano. O homem, ele é tirado do submundo do crime, da vida pecaminosa, e vem com todo cheio de problema, e o Espírito Santo de Deus, ele dá uma lavagem através da palavra, purificando, regenerando, modificando essa pessoa e dando a ele a condição agora de ser chamado filho de Deus. Referente à dupla predestinação dentro do calvinismo, é importante esclarecer que esta não é uma crença da doutrina dita calvinista, mas apenas um pequeno grupo que a defende, permanecendo uma discussão com relação à reprovação dos não eleitos. Alguns estudiosos sugerem uma dupla predestinação, isto é, predestinação à salvação e à perdição. Outros simplesmente falam sobre a predestinação dos eleitos e adotam a indiferença quanto aos reprovados. Assim, ele predestinou os eleitos à salvação e simplesmente deixou os demais indivíduos às suas próprias concupiscências. Não haveria necessidade de predestiná-los à perdição, pois os reprovados são condenados com base em sua própria culpa. O calvinismo rejeita a eleição e predestinação com base na fé prevista, como defende nesta lição. E o argumento é que em nenhum lugar na Bíblia Sagrada a presciência de Deus é aplicada à fé, escolhas ou ações das pessoas. Nos textos bíblicos, Deus sempre prevê pessoas. A Bíblia diz que Deus conheceu pessoas de antemão e não suas ações. Claro que Deus conhece suas ações, obra e decisões, mas o foco está nas pessoas. Além disso,
a presciência de Deus não é simplesmente uma mera previsão, apenas uma cognação prévia. Vamos passar agora para o nosso segundo subponto, meus amados irmãos. Já são 10h41, a gente vai correr aqui para terminar pelo menos às 11 horas. Predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor a Ele, nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação como favor imerecido provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Aí, pensando dessa forma, meus amados irmãos, talvez algumas pessoas possam dizer que Deus tinha um plano B em relação à salvação. Deus cria o homem, coloca no jardim do Éden e dá ao homem privilégios de vida eterna. E esses privilégios de vida eterna incluía também um relacionamento de comunhão. Mas aí, o plano B de Deus era o seguinte: olha, se o homem falhar, aí eu tenho um plano B. Na presciência de Deus, na sua onisciência, não existe esse tipo de atitude. Deus já sabia todo o desenrolar que envolvia a raça humana. Deus sabia o que ia acontecer no jardim do Éden, Deus sabia do comportamento humano, Deus conhece o homem de uma maneira profunda. No Salmo de número 139, a Bíblia Sagrada diz que Deus conhece-nos de maneira profunda. Interessante que a Bíblia diz que Deus conhece até as palavras que vão sair da minha boca antes mesmo de pronunciá-las. Isso nos dá uma ideia de um controle, que Deus está no controle de tudo, que Deus conhece o ser humano e que Deus, Ele ainda tem o poder e continua regendo toda a obra de sua criação. Então, antes de Deus criar as coisas, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em promover a salvação, o amor de Deus. João capítulo 3, verso 16, 1 João 4, 10 e 19, foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer a salvação como favor imerecido. Aí eu quero abrir um parêntese para dar uma pincelada nessa questão aqui. Talvez alguém diga assim: mas como é que pode? Fulano de tal matou, roubou, estrupou, fez tudo que não prestava. Aí aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e agora bate no peito e diz que está salvo. Realmente, pelos olhos humanos, pelos olhos carnais, pela concepção humana, é algo difícil de entender. Mas Cristo dá a resposta. Quando Cristo é pendurado no madeiro, e entre ele estão dois ladrões, assaltantes, pecadores, a Bíblia Sagrada vai dizer, meus amados irmãos, que Cristo ali, naquele momento, Ele está sendo julgado pelos pecadores, porque um olha para Ele e diz: se tu salvou os outros, por que não salva nós também?
E a Bíblia vai mostrar que um deles demonstra uma atitude de arrependimento. E olhando para Cristo diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso daí nos dá uma ideia, meus amados irmãos, de arrependimento. E Cristo, ele traz uma resposta na mesma hora: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ué, mas que mérito aquele homem tinha para ser salvo? O que ele fez de bom, de justiça, para alcançar a salvação? Como eu disse no começo, a graça de Deus é um favor imerecido. Ela se destina a todos os homens, mas para que eu e você sejamos alcançados por esse favor, eu tenho que dar o pontapé inicial. Eu tenho que reconhecer Deus como Senhor e Salvador da minha vida. E isso só é possível através do amor de Deus, que se manifestou na pessoa de Cristo Jesus, onde a Bíblia Sagrada diz que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. A predestinação é a expressão final do amor de Deus. Cláudio Honor de Andrade discorre assim: a base da predestinação genuinamente bíblica é o amor de Deus. Amamos-nos com um amor ainda inexplicável. Estabeleceu um plano para a salvação de toda a humanidade, antes mesmo que viéssemos a existir. Atentemos ao que escreveu Paulo aos irmãos de Éfeso: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. O maravilhoso conselho mencionado pelo apóstolo contempla a criação do mundo, a formação de ser humano, a redenção deste e a nossa união eterna com o Pai através do Filho. E para que o plano da salvação se efetivasse, Deus achou, santificou e preparou dois povos. No Antigo Testamento, Israel, e no Novo Testamento, a Igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, para a gente concluir essa lição, eu quero dizer o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que criam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amados irmãos, nós já queremos aqui agradecer você que está aí do outro lado, nos ouvindo. Acho que nós passamos quase 1 hora e eu vou convidar o Cassiano aqui para finalizar, dando os agradecimentos. E eu quero também agradecer a todo o povo de Deus, agradecer aqui o nosso presbítero Ednardo, o Naftali, que sempre estão nessa luta conosco aqui, depois da pandemia, né? Dessa quarentena que nós estamos vivendo, com muita luta, com muita saudade dos irmãos. Os irmãos têm se esforçado para levar até você, através da internet, a poderosa palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente e que lhes dê um ótimo dia e a paz do Senhor para todos. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar ricamente o pastor Videmar, que trouxe a palavra do Senhor nesta manhã, o assunto predestinação e eleição. E esperamos que tenha chegado ao conhecimento de cada um dos ouvintes e que tenha compreendido
que na verdade o que é a predestinação e o que é a eleição de Deus. Muito obrigado, pastor Demar. Obrigado ao diácono Paulo Naftali, que está aqui contribuindo com o som, e o presbítero Ednardo. Vamos fazer mais uma oração. Eu peço oração em nome de Jesus. Vamos orar por cada um que ouviram esta palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos concedidas nesta manhã, pela oportunidade, Senhor, que nos deste de ouvir a Tua palavra, de guardar e de viver, Senhor, assim como Teu servo tem mencionado nesta manhã. Pai, abençoa as demais lideranças desta igreja, Senhor, e que nos próximos dias, Senhor, possamos, Senhor, estar de volta ao normal. Sim, meu Deus, nos despede em paz aos nossos lares. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te pedimos, te damos graças por tudo. Amém, Jesus. Também gostaria de informar que temos culto à noite. Os irmãos estarão aqui para dirigir o culto de louvor ao Senhor. Está convidado online, né, irmãos? Não é na maneira normal, é online. E os irmãos estão convidados para participar aí mesmo de suas residências, ouvir a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde.